Me faz lembrar de uma época boa. Eu consigo, quando eu vou escutar um álbum de 92, por exemplo, um álbum de 2000, eu consigo ter a sensação que eu tive quando eu ouvi a música pela primeira vez. Igual, por exemplo, quando eu escuto, vou trazer mais recente agora, o Identidade, lançado em 2003. Toda vez que eu escuto ele, eu lembro do dia que eu e uma amiga escutamos Encanto na rádio pela primeira vez. E a gente gravou em fita cassete e foi tentar anotar um trecho da música. Se eu pudesse libertar a luz que existe em seu olhar, do frio dessa solidão sem fim. A gente vê aí a Pochette voltou, a gente vê a turnê de Sandy Júnior, a gente vê no cinema Aladdin, Rei Leão, que foram sucessos da década de 90 e que, se a gente for pensar bem, foi a última década em que a gente tinha a ilusão de um mundo pacífico. Tinha acabado a Guerra Fria, tinha caído o Muro de Berlim, a gente estava às vésperas de um novo milênio que prometia ser um tempo de paz entre os povos, a gente estava vivendo uma era de prosperidade econômica, o avanço da tecnologia, ao mesmo tempo a tecnologia não estava tão imersa na nossa vida, impedindo a gente de ter contatos físicos com as pessoas. Movimentos nostálgicos são cíclicos, mas especialmente com relação à década de 90, eu acho que tem todos esses fatores que eu mencionei que impactam também esse movimento nostálgico em relação a essa década, que foi uma década de muita esperança. Toda a música que você ouve na infância e na adolescência marca muito, porque é a fase que você está mais jovem e que você descobre a música. Então, todas as gerações vão ter esse período de 10 anos, vamos dizer assim, como aquele do coração. A pessoa pode até gostar de coisas de outras fases, lógico, mas aquilo sempre vai marcar mais. Então, assim, por isso que a música infantil, por exemplo, quem ouviu Xuxa na infância, aquilo fica marcado. As pessoas vão na festa, que a Xuxa... Quem ouviu Sandy Júnior vai no show. Quem ouviu Los Hermanos, já ouviu 10 anos sem se apresentar e vai no Los Hermanos, entendeu? Porque é uma coisa que marca muito. A memória afetiva é um conceito junguiano que vai relacionar algumas percepções sensoriais, vamos pensar assim, a própria música, o olfato, o toque, com os afetos. O que é afeto? Afeto é aquilo que nos afeta, né? E os afetos vêm por meio dos laços, dos nossos vínculos, dos primeiros vínculos parentais. Para a neuropsicologia, por exemplo, a memória ela tem uma área específica, né, no córtex cerebral, que é o lobo temporal. E é uma área relacionada à linguagem e música. Então a gente pode entender que a música, né, como um estímulo sonoro, ou seja, captado pela sua capacidade de percepção sensorial, sim, pode estar no contexto de afetos ou pode por si mesmo, né, relembrar afetos. A música tem essa capacidade de congregar, né, uma série de levantar, né, uma série de semânticas e dramaturgias da sua história pessoal que você às vezes não tem nem consciência. Na minha época de escola, os meninos colecionavam álbum de figurinha e, tipo, eu nunca me encaixei muito no que os outros meninos faziam. Então, tipo, eu comecei a colecionar música. E não pretendo parar, não, porque toda hora tá vindo uma coisa nova. Ou a gente descobre um item que a gente não sabia que tinha, então a gente vai atrás e consegue. Vê assim, 10 anos, o que aconteceu? A gente passou, né, do CD pro pendrive, do pendrive pro stream, aos 78 rotações, que é aquele disco de cera que tá ali na parede, foi um formato que foi de 1902 a 64. O LP, que começou começou em 51, até se popularizar, foi mais no final dos anos 50, ele ficou também, assim, como uma grande mídia, anos 50, anos 60, anos 70, anos 80. E nos 90, em alguns estados do Nordeste, o CD demorou a beça para chegar. A música se torna uma trilha sonora da vida e não mais uma atividade que você faz. Eu, por exemplo, tinha o hábito, na década de 90, de chegar em casa, pegar um disco, um vinil, abria, tirava do saquinho, abria a vitrola, colocava ele na vitrola, acertava o lugar da agulha,
ligava o som, pegava o encarte, deitava no sofá e o que eu ia fazer? Eu ia ouvir música. Então eu ficava ali deitada 1 hora, que era o tempo do álbum, lendo as letras e cantando junto às canções. Isso era uma atividade, isso não era um pano de fundo. Olá, voltei e nós vamos agora falar de um disco. Eu tenho um quadro no meu Instagram que chama Discorama. Eu faço uma vez por semana, geralmente às quinta-feiras, um quadro no meu Instagram, no Stories, onde eu escolho um disco da minha coleção e conto para as pessoas alguma curiosidade do disco. Mostro cada detalhe, falo sobre curiosidades sobre a gravação que talvez as pessoas não saibam. Então eu utilizo bastante. A tatuagem é um ato. Eu tenho várias tatuagens, mas é um ato. E nesse caso, quando você tatua alguma coisa da ordem de uma memória, ou seja, que não está mais presente, de alguma forma você está negando a ausência dessa coisa e fazendo presente no seu corpo. Ele é incapaz de não ter, de falar assim, tudo bem, eu pego no, sei lá, Spotify ou qualquer outra plataforma onde eu possa baixar, onde eu possa escutar, onde não seja meu. Tá na nuvem. Não, não tá na nuvem, tá na minha casa. Eu sempre achei tatuagem muito bonita, só que eu sempre achei bonita nos outros e não em mim. E eu botei na cabeça que se um dia fosse para fazer tatuagem, seria relacionada a Sandy Júnior. Em 2007, quando eles anunciaram a separação, eu quis fazer o E, simbolizando a união da dupla. Só que, novamente, eu não tive coragem. Aí, em 2010, de tanto eu falar que eu queria fazer a tatuagem, meus amigos me levaram no estúdio, com a desculpa de que eles iam fazer a tatuagem e eu ia acompanhar, e se eu perdesse o medo, eu marcava a hora pra mim. Beleza, fui acompanhar eles, era um domingo, quando eu cheguei lá não tinha ninguém no estúdio, o estúdio estava fechado pra gente, e a hora que eu entrei o tatuador falou assim, esse é o menino que vai tatuar o E? E os meus amigos me deram a tatuagem. Eu acho que é sempre esse resgate que a juventude vai fazer de conteúdos anteriores a ela. E isso tem um lado muito positivo, né? Porque é uma revisita à história cultural do seu país, uma revisita ao histórico cultural do mundo onde você vive, onde você está inserido. 5, 4, 3, 2, 1. Acho que o mais especial disso tudo, de fazer essa turnê, de reviver tudo isso, não é só poder reviver, mas é poder construir novas lembranças com vocês. Isso está sendo mágico. A gente vai sair daqui dizendo que a gente viveu isso junto. Né? Que delícia. Vamos cantar? Eu queria te falar que é tão lindo acordar se eu sonhar com você. E é você.